queria estar orando primeiramente para que a gente possa estar aí começando, dando início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, pedindo a Tua bênção sobre nós. Senhor, necessitamos de Te conhecer, conhecer a Tua palavra, conhecer os Teus ensinamentos. E, Pai amado, se estamos de pé hoje, é porque a Tua palavra nos sustenta. Por isso, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. E peço a Ti que Tu possa estar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos alimentando, ministrando aos nossos corações, a nossa alma, ao nosso espírito, para que possamos crescer em Ti. Queremos Te conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amados, em nome de Jesus, eu não vou demorar não. Eu creio que essa aula seja até um pouco assim, não seja muito demorada, mas o que acontece? Nós entramos na aula dos evangelhos, né? Então, no domingo passado nós falamos sobre os evangelhos sinóticos, não é verdade? O que são evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Né? Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós estudamos sobre Mateus, Marcos e Lucas no domingo passado, chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? São evangelhos semelhantes, evangelhos que têm a mesma estrutura, né? Ainda que haja mensagens diferentes para grupos diferentes, mas os ensinamentos têm meio que a mesma ordem cronológica, a mesma maneira de passar a mensagem. Esses são os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Então, esse evangelho difere do evangelho de João, porque o evangelho de João, ele traz uma maneira totalmente diferenciada para que ele possa passar essa mensagem da vida de Jesus para os seus leitores, né? É uma escrita diferenciada, é uma estrutura diferenciada. Então esse evangelho é o evangelho, podemos dizer, diferenciado, que é o evangelho de João. O que nós falamos no domingo passado é que, ainda que esses evangelhos sinóticos eles tenham a mesma estrutura, a mesma maneira de passar a mensagem, eles passaram uma mensagem diferente para diferentes povos. Recapitulando, Mateus mostra Jesus como rei. Então Mateus, ele traz muito aquela questão dos profetas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. Traz ali em Mateus a genealogia, pegando de Abraão, mostrando que Jesus era descendente de Abraão e passando por Davi, descendente de Davi, mostrando ali a linhagem, né, messiânica, mostrando que realmente Jesus era aquele que viria e está dentro das Escrituras. Essa é a mensagem que Mateus passa, mostrando Jesus como um rei, né? E o leão da tribo de Judá. Ok, Marcos, dando uma pincelada super rápida, Marcos, que foi o primeiro livro escrito, o primeiro não foi Mateus, mas o primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos, mas nós estamos aqui falando sobre, na sequência que nós encontramos aqui na Bíblia. O evangelho de Marcos, ele é muito sucinto, ele mostra muito Jesus trabalhando, agindo, fazendo. O evangelho de Marcos mostra, olha o barulho da furadeira, da maquita. Olha aí, então tá, parou, vamos lá então. O evangelho de Marcos mostra Jesus, né? Tá tendo uma obrinha aqui, tá atrapalhando um pouquinho, mas a gente vai tentar conseguir.
O Evangelho de Marcos mostra Jesus como um trabalhador, como um servo ali perseverante, né? Esse livro ele foi endereçado aos romanos, ao povo da época, ao Império Romano que dominava o mundo na época. E o Império Romano era um império muito poderoso, muito trabalhador, né? Deixa eu consertar a câmera aqui. Opa, isso. Um povo muito trabalhador. Então esse evangelho foi endereçado a esse povo. O evangelho de Lucas, né, traz ali, lá no comecinho, a genealogia de Jesus, mas pegando não só como faz Mateus, que para em Abraão, mas a genealogia de Jesus mostra Jesus até Adão, mostrando Jesus como um homem, né? Porém, a cultura da época, a cultura do Império Romano, era uma cultura grega, herdada do império que veio antes dele, um pouco antes, né? Um pouco antes, que era o Império Grego. O Império Grego depois se desfez, aí deu aquele rebuliço, alguns generais dominaram parte do Império Grego, alguns generais de Alexandre o Grande, e enfim, aí culminou no Império Romano, e ali havia uma cultura grega, a filosofia grega, a cultura grega. Aqui eu estou vendo aqui a Rafaela. As pessoas que forem entrando, você pode falar para mim, porque não está passando aqui para mim. Rafaela, Luciana Veiga, Christian, Cláudio, Opa, então. Céia. Então, as pessoas que entraram agora. Rafaela, Luciana Veiga, Christian, Cláudio, evangelista, né? A Céia, minha cunhada? Então, Céia. Ok. Então, seja bem-vindo, queridos. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus para vocês. Tá? Então, amém. Então, a cultura grega, ela colocava o homem como, assim, como se fosse a solução para todas as coisas. Ele prezava muito sobre a perfeição do homem. E o Evangelho de Lucas, ele vem mostrando Jesus como um homem perfeito. Isso tudo nós falamos na aula passada, né? O Evangelho de Lucas vem mostrando Jesus como um homem perfeito, vem mostrando a humanidade de Jesus, e ali nós podemos enxergar isso através das parábolas, de Jesus tendo misericórdia, valorizando muito as mulheres, né? Então nós acabamos a aula do Evangelho Sinóticos, e nós entraremos agora na aula do Evangelho de João. Por quê? O Evangelho de João é o evangelho dirigido à igreja, a toda a igreja universal. Né? Quando eu falo igreja universal, não é a igreja do bispo Macedo, mas é a igreja ao qual nós pertencemos. Cada um de nós pertencemos a uma igreja local. Né? Nós aqui, na maioria, pertencemos à comunidade cristã em nós. Alguns irmãos pertencem à Assembleia de Deus, outros pertencem à Igreja Batista. Mas nós pertencemos a uma só igreja, a Igreja Universal, a igreja do mundo. Então, esse Evangelho de João, ele vem trazendo uma mensagem para a igreja. E esse Evangelho de João, ele vem mostrando Jesus como Deus, né? Diferente dos outros evangelhos, ele vem mostrando Jesus como Deus. Ok? Então, aí, tudo bem. Então, quem era João? Desculpe, quase que eu falo aqui João Batista, né? Mas não estamos falando de João Batista. Estamos falando de João, o discípulo de Jesus. Estamos falando de João, o pescador. O João, irmão de Tiago. Né? O irmão ao qual ali parece que a família tinha uma empresa de pesca. Né? O irmão, filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu. João que foi chamado por Jesus para ser o seu discípulo. Um dos seus discípulos. Né? João, que era filho de Salomé.
alguns acham que Salomé era prima de Maria. Então, de uma certa maneira, creio que João teria algum parentesco até com Jesus, mas isso não está muito claro. Aqui eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta no livro de João, já que nós estaremos estudando o livro de João. Então, aqui, ainda que esteja Evangelho segundo João, no Evangelho de João, ele não se auto-identifica como A Raquel está assistindo. autor. A Raquel, a Raquel, mãe da Rafaela, né? Esposa do nosso amado Samuel, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus, tá? Na nossa sala. Então, vamos lá, voltando aqui ao livro de João, né? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de João, e esse aqui está escrito aqui, Evangelho segundo João, só que a palavra aqui, o Evangelho, João não auto se identifica, né? Mas algumas coisas aqui que são colocadas, né? Eu cheguei a enxergar na Paula, tá? Na Paula, que eu não sei se já estava, seja bem-vinda, tá? Irmãs, irmãos, né? Irmãs e irmãos que estão aí na nossa sala. Ele não se auto-identifica, mas principalmente os pais da igreja, eles declaravam e afirmavam que esse evangelho teria sido escrito por João, né? E o próprio cânon, o que é o cânon? São os 66 livros da Bíblia que nós temos, né? Por quê, amados? Porque na época de Jesus, muitos livros foram escritos. Não foram escritos por maldade, para querer enganar ninguém, não. Porque quem seria o escritor que não gostaria de escrever alguma coisa sobre Jesus na época? Então existiam muitos escritos com relação à vida de Jesus, né? Eu creio que quase todo mundo que teve uma experiência com Jesus, ainda que não estava dentro dos 12 ali, né? Mas quase todas as pessoas tinham vontade sim de escrever, falavam algumas coisas a respeito de Jesus. Só que nem todos esses escritos constam hoje da nossa Bíblia, mas existe um cânon, um livro, alguns livros que são esses 66 ali, que são considerados os livros inspirados por Deus. Outro dia, nós podemos até falar um pouquinho sobre a canonicidade dos livros, como eles chegaram a essa conclusão que esses livros são inspirados por Deus, mas enfim, na verdade, os pais da igreja, inclusive com relação à canonicidade, a opinião dos pais da igreja era muito importante para que esses livros fizessem parte do cânon. E os pais da igreja, eles falavam que João tinha escrito. Quem são os pais da igreja, pastor? Os pais da igreja são os discípulos de Pedro, os discípulos de João, os discípulos dos discípulos. A geração seguinte que vieram aos discípulos. Então, o testemunho, aquilo que eles ensinavam, e depois nós podemos até falar um pouco sobre os pais da igreja também, né? Tinha muita importância, muito peso na questão da canonicidade. Porém, mas continuando aqui no livro de João, né? O que nós estávamos falando sobre religião, sobre a escrita aqui. Então, os pais da igreja afirmavam que João ele tinha escrito esse livro. Hoje é considerado um livro escrito por João. Foi o último livro a ser escrito, assim como Marcos foi o primeiro livro. João foi o último livro a ser escrito dos evangelhos. João ele foi escrito há aproximadamente 60 anos depois que todos esses acontecimentos aqui da vida de Jesus aconteceram, né?
Então, o que acontece? Foi um tempo até razoável. Foi um tempo muito longo que demorou para que fosse escrito o livro de João. Quando nós lemos na aula passada sobre Ezequiel 10 e sobre Apocalipse 4, que fala que os irmãos tiveram uma visão da glória de Deus, da majestade de Deus, do trono de Deus, eles visualizaram um ser vivente. Eles visualizaram um ser vivente. Os dois, tanto como João lá em Apocalipse, como Ezequiel lá no Antigo Testamento. E qual era esse ser vivente? Ele tinha 4 faces. Quais eram as faces? Uma face era a face de leão, outra face era a face de boi, a outra face era a face de homem, a outra face era a face de águia. Quando as pessoas comparam isso com os evangelhos, elas identificam que a face de leão que aparece naquele ser vivente está dentro daquilo que Mateus ensinou, porque Mateus mostrava que Jesus era o rei, né? Era o Messias, era o rei que haveria de vir para dar continuidade ao reino davídico, né? E por que a face de leão? Porque Jesus é considerado o leão da tribo de Judá. Inclusive, na divisão das tribos, lá no deserto, né, cada tribo tinha sua bandeira. E a tribo de Judá, o desenho na bandeira da tribo de Judá era um leão. Só para curiosidade nossa. O livro, aí, a segunda face do ser vivente é a face de um boi. Boi, no Império Romano, nesse período, era usado muito para trabalhos, né, trabalhos pesados. Mas o boi é um animal perseverante, ele trabalha com humildade e perseverança. Então isso traz um pouco daquilo que Marcos ensinava. Jesus como um servo humilde, perseverante, né? Aí a outra face desse ser vivente que esses irmãos viram, né, era de um homem, né? Então essa face de um homem está enquadrado naquilo que Lucas ensinava, trazendo Jesus como um homem perfeito, já que a cultura grega valorizava muito essa questão aí do homem perfeito. Aí a quarta face era a face de uma águia. Águia é aquele animal que tem pleno controle do ar. É um animal muito sagaz, muito sábio, né? Então, essa questão da águia, ela está dentro um pouco daquilo que João ele apresenta no seu evangelho, mostrando a divindade de Jesus, mostrando Jesus como um Deus, né? Jesus é Deus? Jesus é Deus. E é isso que esse evangelho de Marcos, ele mostra aqui. Esse livro, irmãos, ele está dividido em 2 partes. Anotei aqui. A primeira parte está dividida entre os milagres de Jesus, né? Jesus, no livro de João, ele faz 7 milagres, né? O milagre e o ministério público de Jesus. Jesus saindo, pregando, fazendo algumas coisas na Judéia, na maioria das vezes na Judéia, né? Enquanto os outros evangelhos olham muito para o ministério de Jesus na Galiléia, né? Esse livro de João fala muito do ministério de Jesus na Judéia, ali perto de Jerusalém, ali em Jerusalém, aquela coisa toda. Depois também a gente pode ver melhor isso aí. Então, a primeira parte foi... Deixa eu ver aqui. Tá, a primeira parte foi mostrando o ministério público e os milagres de Jesus, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. A segunda parte do livro é a partir do capítulo 12. Então a gente pode dividir 1 a 11, milagres do ministério público, e 12 em diante. 12 em diante
começa a falar sobre os discursos. Dá muito discurso de Jesus, muitos ensinamentos no cenáculo. Aí você pergunta, pastor, mas então João ficou durante muito tempo falando, fazendo discurso aqui segundo esse evangelho. Não, esses discursos aconteceram não num final de semana. Esse discurso próximo ali à crucificação de Jesus. Né? Então esse discurso aconteceu no final de semana. Porém, foram tantas coisas que Jesus falou e que foi colocada aqui, né? Foi colocada aqui, que na verdade acabou se estendendo do capítulo 12 ao capítulo 21. Ok? Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, coloque lá no capítulo 20, no versículo 31, do livro de João. Capítulo 20, versículo 31. Ok? Não temos nem muito assim tempo para estar esperando muitos irmãos, né? Alguém achou aí? Falou aí? Não. Porque eu tô um pouquinho mais atrasada. Então, conversando com a pastora aqui, né, aqui, ó, não aparece mais nada aqui, aparecia sempre. Deve ter tirado os comentários. Né, os comentários são onde? Aqui? Aqui, né? Eu não sei, depois a gente não vou mexer não, depois a gente vê. Então, vamos lá, capítulo 20, versículo 31. 20, versículo 31 do Evangelho de João. Ele fala assim, ó, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ok, amados? Então, aqui João está falando que esses escritos foram colocados aqui para que o povo ao qual ele estava endereçando esse evangelho, para que o povo acreditasse que Jesus era o Filho de Deus, ou seja, estava mostrando a divindade de Jesus, né? E para que eles, crendo, tenham a vida eterna. Então, esse evangelho, ele tem dois propósitos principais. Primeiro propósito é um propósito de defesa do cristianismo. Por que defesa do cristianismo? Porque naquele período, já na igreja cristã, no período em que João escreveu esse livro, que na verdade foi aproximadamente 60 anos depois de Cristo, a igreja já estava passando, por alguns problemas, né? O gnosticismo estava começando a aparecer. Não estava muito estabelecido ainda, mas estava começando a aparecer o gnosticismo. O gnosticismo, ele pregava que, na verdade, Jesus, ele não tinha vindo em carne. Jesus, tudo aquilo que ele tinha feito, né, na verdade, aconteceu, mas era meio que um fantasma, um espírito, alguma coisa assim. Por isso que lá na epístola de 1 João, está falando o seguinte, que se alguém fala que ele não veio em carne, esse é o espírito do anticristo, né? Então, ali em 1 João, começa a colocar um pouco para a gente do que estava acontecendo naquela época. Era um fantasma, né? Alguns hoje falam assim, acho que algumas pessoas até falam que Jesus era um ET, um extraterrestre, por isso que fez aquela coisa toda. Daí as pessoas começam a viajar, né? Inclusive tem relato que Jesus tinha 3 metros de altura e tal, aquela coisa toda. Então, João foi testemunha ocular. Ele vem para desmistificar e bater de frente contra essa nova teologia, porque havia o gnosticismo cristão. Pessoas dentro da igreja que estavam pregando isso.
outras pessoas até falavam, não, o homem, Jesus, existiu, até porque Jesus é uma personagem histórica. As pessoas sabem que ele realmente existiu. Ele teve mãe, ele teve irmãos, ele teve família, ele teve profissão. Então não tem como negar que Jesus não existiu. Mas parece que esse espírito do Cristo via sobre ele e tal, e fazia aquele negócio, depois saía. Então era uma coisa meio que estava saindo fora um pouco da teologia bíblica, daquilo que o Senhor Jesus veio ensinar. Então a primeira coisa que esse João fala aqui, nós acabamos de ler aqui no versículo 31, né? É que, ó, este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Então, havia até uma certa descrença começando dentro da igreja. Olha, para quem o livro foi escrito? Para a igreja. Então, dentro da igreja, as doutrinas bíblicas já estavam bíblicas assim. A Bíblia não existia como nós temos hoje, até porque os livros estavam sendo confeccionados, vamos dizer assim. Mas as doutrinas do Evangelho, as doutrinas de Cristo, estavam começando a esmorecer. Né? Ah, tá. O nosso, meu querido irmão Sidney, seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Então tem dois propósitos. Um propósito é o propósito de defesa da doutrina de Jesus. O outro propósito era um propósito evangelístico e até de consolidação. Por quê? A segunda parte do versículo fala assim, ó, para que creiais que Jesus é Filho de Deus, mostrando a divindade de Jesus, né? E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que, a partir do momento que nós crescêssemos que Jesus era o Filho de Deus e entendêssemos isso, nós teríamos vida com Deus. Então, de certa forma, seria algo evangelístico e consolidador. Evangelístico para aqueles que ainda não tinham vida e consolidador para firmar aquele irmão ou aquela irmã que estava começando a se desviar dos propósitos das doutrinas de Jesus. Ok, amados? Então, vamos lá. Quais eram as circunstâncias da época que fizeram João escrever esse livro? Então, repetindo, já falei do gnosticismo, o que estava acontecendo dentro da igreja. Né? Além disso, já começou a acontecer algumas crises a nível de doutrina cristã. Por quê? Porque as pessoas já estavam começando a descrer que realmente aquele Jesus era o Messias, era o enviado de Deus, era o Filho de Deus. As pessoas estavam começando a descrer nisso. Inclusive, uma coisa que estava muito latente naquela época era que, na verdade, eu acho que João Batista era o Messias. Né? João Batista, com aquela coisa toda, com aquele trabalho todo eficaz que João Batista fez, eu acho que João Batista era o Messias. Você que está na sua Bíblia, em João capítulo 20, retroceda, vá lá para o capítulo 1, por favor. João 1. João 1. O que eu quero mostrar aqui? João 1. Vamos ler aqui no versículo 15. Olha só. Já que estava havendo essa problemática toda, sabe o que João no seu evangelho faz? Ele começa a mostrar aqui para o povo, 60 anos depois daqueles acontecimentos, a negativa enfática de João Batista, falando que ele afirmava que ele não era o Filho de Deus. Ele não era o Messias. Então João Batista mostra isso aqui para os irmãos da igreja. Vamos ler aqui, versículo 15, versículo 16. Versículo 15, né? O testemunho de João Batista, o título, fala, João testificou dele
e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e que é antes de mim. Olha só a afirmativa de João. Esse Jesus, ele vem depois de mim, mas ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, né? E todos nós o recebemos. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Vamos lá, versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Pula lá para o versículo 19. Versículo 19. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: Quem és tu? E ele confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Porque as pessoas já estavam achando que ele era o Cristo. Eu não sou o Cristo. Então, o Evangelho de João, ele mostra muito essa negativa de João Batista, algo que já estava pairando pelas igrejas do primeiro século, como se o João Batista fosse o Messias e não Jesus, né? E ele fala, e não negou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, você é o quê? És tu Elias? E disse: Não, não sou. És tu profeta? Ele respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Né? O que você diz de si mesmo? E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele falou, sabe aquela voz do que clama no deserto? Aquele que viria antes do Messias para preparar o caminho do Senhor. Aqui está endireitar o caminho do Senhor. Então, é para que se cumprisse aquilo que o profeta estava dizendo, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Messias. Jesus estava falando. Desculpe, João estava falando. E se isso passou um pouco desapercebido nos evangelhos sinóticos, João ele faz questão de não deixar isso aqui passar desapercebido para que ele conseguisse mandar a mensagem que ele queria mandar para a igreja. Diz: Eu sou a voz... 23. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos... E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batiza, pois, se tu não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim e que foi antes de mim, do que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália ou a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde estavam batizando. Você vê que aqui a maior parte do que acontece aqui no livro de João é Betânia, Jordânia, ali na parte da Judéia. Ok? Então tá. No dia seguinte, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia mais. Para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Olha só, Jesus, João Batista testificando do Messias, né? João Batista testificando do Messias. Então, voltando aqui, meus amados irmãos, isso mostra o quê?
João, o Evangelho de João, querendo desmistificar aquilo que estava acontecendo dentro da igreja, lá para os meados dos anos 60 depois de Cristo. Ok? Então, eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, Deus, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Olha só o que João Batista fala. Eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Ok, meus queridos? Aqui no versículo 35, João Batista ainda continua falando. Ó. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos com ele, e vendo passar a Jesus, disse, eis aí o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, né? Aí a palavra de Deus nos fala que quando João Batista viu Jesus passando, ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns dos discípulos de João Batista passaram a seguir a Jesus. Alguns dos 12 que eram discípulos de Jesus tinham sido discípulos de João Batista. E depois migraram e se tornaram discípulos de Jesus. Ok? Então, inclusive um desses é o André, tá? O discípulo André. Ok, meus irmãos? Então, seja bem-vinda, minha irmã Luciana Loves. Ok? Então, o que nós estamos falando aqui é que no começo, porque João escreveu... Eu tô vendo uma pessoa loura aqui, desculpe, irmãos. É a Luciana Loves. Ah, é a Luciana Loves, né? Amém, querido, em nome de Jesus. Né? Que é uma pessoa que eu tô acostumado a ver as fisionomias de sempre, aí algumas vezes parecem as fisionomias diferentes. Então esse evangelho de João, ele foi escrito e o povo vivia em meio a esses conflitos, crendo que João Batista que era o Messias. Aí ele coloca isso aqui, ó, frisando João Batista falando. Quantas vezes nós escutamos aqui João Batista falando, eu não sou, esse que veio depois de mim, ele é antes de mim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Havia vários conflitos dentro da igreja na época, e nós mais uma vez já falamos do gnóstico, vários grupos, aí estavam começando a formarem assim grupos teológicos diferentes. Então havia uma dificuldade muito grande ali, que se aquilo ali continuasse, né, a igreja estaria numa situação muito difícil hoje, né? Inclusive Pedro, há 30 anos antes, aproximadamente, do Evangelho de João, Pedro, ele já falava assim, ó, colocando, eu estou escrevendo essa epístola aqui, porque alguns de vocês vão falar assim, ó, onde está a promessa da sua vinda? Né? Alguns que já não estarão crendo, isso aqui que Pedro fala na sua epístola de Pedro, isso aqui foi aproximadamente 30 anos antes do Evangelho de João. Imagina como estava a igreja 30 anos depois. Porque quanto mais distante vai ficando do ministério público de Jesus, mais vai se complicando, né? Então há uma necessidade de cada vez mais estar buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, porque nós estamos muito distantes, né, a nível de tempo daquilo que Jesus fez, né? Então é quase que um telefone sem fio, meio que de costumes, né? Já viu aquele telefone sem fio que você fala uma coisa, aí um fala para o outro, aí fala para outro, já fizeram até essas dinâmicas, quando chega lá na ponta, nada a ver o que o primeiro falou. Então, quanto mais a distância, é por isso que veio o Espírito Santo para conservar aquilo que Jesus tinha colocado.
no seu ministério. Mas, infelizmente, nem todo mundo busca Deus, nem todo mundo busca o Espírito Santo. Então, algumas vezes, Deus fala, aí o diabo fala, a carne fala, e a mente humana fala, e as coisas vão se complicando. Aí volta o meio, o Espírito Santo tem que vir com o Evangelho, né, de João, né, como veio o Evangelho de João, para estar ajustando as coisas que estavam desajustadas, né? E outra coisa também que estava acontecendo é que a igreja estava se desvencilhando do judaísmo. Como assim? Porque no começo, lá na igreja primitiva, o que a gente enxerga? Que eles se encontravam nas casas, né, e no templo. Na casa e no templo. Mas que templo era esse? Uma igreja? Não, era o templo judaico, né? Então, fica até difícil da gente entender assim, poxa, mas eles estavam se encontrando. Eles já eram cristãos, mas ainda iam para o templo judaico, o templo ainda onde tinha rituais judaicos, sacrifícios de animais, essas coisas todas. Bem, foi difícil de se desvencilhar assim de uma maneira, porque a vida religiosa que eles conheciam era no templo, né? Então, era casa ali, oração, falando aquilo que Jesus fez, ensinando os ensinamentos de Jesus, e depois templo, né? Porém, com isso, essas coisas foram se perdendo. As sinagogas que existiam na época, né? As sinagogas que eram como se fosse hoje, vamos colocar, as igrejas locais espalhadas ali por Judéia, Galiléia e no mundo. Tinha sinagoga no mundo todo, né? Pincelada rápida. Sinagoga. Por que sinagoga? Antes do cativeiro babilônico não existia sinagoga. Aí o povo foi cativo na Babilônia. Aí o povo foi disperso pelo mundo. Muitos foram ficar escravos na Babilônia, outros já estavam escravos na Síria. Então, o povo tinha que fazer alguma coisa para conservar sua vida religiosa, já que eles não podiam mais, e o templo até tinha sido destruído, desfeito, templo lá na Babilônia. O que eles fizeram? Começou-se a criar sinagogas, certo? Então, na época de Jesus, essas sinagogas já existiam. E quem era o líder da sinagoga? O escriba, porque o escriba, ele tinha, desculpe, na incumbência. Água? Dá um pouquinho. O escriba, ele tinha a incumbência de traduzir os rolos, a palavra, a Torá, o Pentateuco e alguns dos escritos dos profetas. Então, as sinagogas, elas estavam espalhadas pelo mundo todo, né? Pelo mundo todo. Por quê? Para que os judeus conservassem a sua religião, já que eles não podiam mais estar no templo. E isso se firmou, se solidificou. Na época de Jesus, além do templo de Herodes, né? Por quê? Porque quando o povo voltou do cativeiro e reconstruíram de novo o templo, as sinagogas continuaram a existir. Por quê? Porque nem todo mundo voltou, não. As pessoas já tinham se estabelecido, já tinham constituído família, os judeus, e nem todo mundo voltou. Então as sinagogas ficaram, né? E o templo, na reconstrução do templo. Pincelada só para a gente entender um pouco o pano de fundo. Na época de Jesus, além do templo de Herodes, por que templo de Herodes? Porque foi Herodes que construiu, reformou, né? Templo de Herodes, havia muitas sinagogas espalhadas. É por isso que a gente vê Jesus pregando em sinagogas. Porque agora a vida religiosa não era só mais no templo, mas na sinagoga. Aí nasceu a igreja. O povo adorando a Jesus em casa e no templo. Com o passar do tempo, eles foram desvencilhando da sinagoga. Sabe por quê? O próprio povo judeu começou a pensar assim, poxa, esse povo aqui está começando a ter uma vida, uma doutrina totalmente diferente da gente. Eu acho que não cabe eles mais aqui. Então, nesse período do Evangelho de João, estava acontecendo isso. Eles estavam começando a se desvencilhar do judaísmo. Eles praticamente estavam sendo expulsos
pelos judeus das sinagogas, né, e do templo. Ok? Até aí tudo bem? Então, vamos lá. O livro de João é diferente dos evangelhos sinóticos. Por que diferente dos evangelhos sinóticos? Por quê? Porque 90% do que está escrito no evangelho de João não tem nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Tá ok? Porque Marcos foi escrito primeiro. Então parece que Mateus e Lucas, eles pegaram muitas coisas que estavam ali no evangelho de Marcos. São muitas histórias semelhantes, parábolas semelhantes, até nas sequências iguais. É como se eles pegassem o livro, tipo assim, e aprimorassem. Né? Mateus foi testemunho ocular, aproveitou algumas coisas do livro de Marcos, colocou algumas coisas que ele tinha visto. Né? Aí Lucas já veio e já pegou o que tinha em Marcos, já pegou o que tinha em Lucas. Desculpa, já pegou o que tinha em Marcos, já pegou o que tinha em Mateus e fez uma análise acurada, né, bem aprimorada do que tinha acontecido com Jesus e acrescentou algumas coisas. Não inventou, acrescentou. Parece que ele pensou assim, poxa, tudo aquilo que eles precisavam saber a respeito dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, as pessoas já conhecem. Mas eu quero colocar aqui uma outra faceta, algo que as pessoas ainda não conhecem e que existiu lá. Então, 90% do evangelho de João não estão em Mateus, em Marcos e em Lucas. Aí, se você tiver a sua Bíblia e puder acompanhar, você vai vendo aqui, ó, lá no capítulo 1, né? Lá no capítulo 1, não precisa ler, mas lá no capítulo 1, tá aqui, ó, a introdução falando sobre a encarnação de Jesus. Né? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo... Foram coisas que só João coloca. Não adianta procurar em Mateus, Marcos e Lucas, por quê? Porque, como a gente falou, João está querendo mostrar a divindade de Jesus. Então ele mostra a encarnação do Verbo. Né? Aí mostra aqui, ó, o primeiro milagre de Jesus, no capítulo 2, em Caná da Galileia. Só João. Eram coisas que João estava mostrando para glorificar o nome do Senhor. A manifestação da glória do Senhor. Né? Aqui, ó, no capítulo 3, o encontro às escuras dele com Nicodemos. Né? Aqui tem a mulher samaritana. Ele se identifica ali depois com a mulher samaritana como Messias. Né? Aquela palavra famosa que, ó, agora e agora, onde a gente vai adorar? Adorar? Agora é o seguinte, né? Nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, né? Agora os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Olha só a linguagem do Evangelho de João, que é diferente da linguagem dos evangelhos sinóticos. Totalmente diferente. Aí vem a mulher samaritana, o tanque de Betesda, aqui no capítulo 5. Tanque de Betesda, no capítulo 5, Jesus ali curando aquele paralítico no tanque de Betesda. Aí lá no capítulo 6, acontece algo interessante, que Jesus começou a colocar um discurso forte ali, ó. Muitas pessoas deixaram Jesus por causa do discurso, é muito forte. É muito forte. Ou seja, Jesus está querendo muito. É muito preço. É muita renúncia. Aí Jesus ele vem falar assim para as pessoas. Vocês estão vindo atrás de mim, sabe por quê? Porque antes aqui, irmãos, teve aqui, ó. Cadê? Cura do paralítico. No capítulo 6, lá no começo, a multiplicação dos pães e dos peixes. O povo gosta. O povo gosta. De multiplicação de pão e peixe, o povo gosta. Faz um culto aí, culto da multiplicação dos pães e dos peixes. O povo gosta. Aí Jesus vem com a palavra de compromisso, aí as pessoas deixaram. Aí Jesus está falando assim, ó, vocês estão me seguindo por causa dos pães e dos peixes, mas eu sou o pão da vida. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Então aqui, ó,
capítulo 6. Rodrigo da Jamaica está assistindo. Capítulo 6, mostrando que Jesus é o pão da vida. Aí no capítulo 7, fala de Jesus como aquela água que mata a sede, aquela água que mata a sede de verdade, né? Que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Olha só, aquela sede que mata, que sacia a alma, o espírito, né? Aqui fala também no capítulo 8 da mulher adúltera. Depois eu vou explicar um pouco sobre... Depois não hoje. Mas essa questão da mulher adúltera. Aí, depois vocês até investigam aí porque eu tô falando isso. Mas tá. O meu irmão Rodrigo, o evangelista Rodrigo, tá assistindo. Seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus. As coisas não estão aparecendo aqui para mim, os nomes. Tá bom, mamá? Meu amado. Então, aí, a cura aqui no capítulo 9, olha só quanta coisa aparece. No capítulo 9, a cura do cego, né? Mas não é do Bartimeu, não. É a cura do cego de nascença. Que alguns perguntam assim, Senhor, mas esse aí, ele nasceu cego por quê? Quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Aí Jesus, não foi ele e nem foi os pais. Aconteceu isso com ele para que se manifestasse a glória de Deus. Tá? Então, vem aí a cura do cego. Aí no capítulo 10 fala que Jesus, é o bom pastor, né? E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aqui no capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Olha só quanta coisa que a gente não acha nos evangelhos sinóticos. Ressurreição de Lázaro. Tudo isso para manifestar a glória de Jesus, né? Aí, no capítulo 13, tem lá, ó, a cerimônia dos lava-pés. Jesus, como ainda que fosse superior, ele estava se colocando como um servo, lavando os pés dos discípulos, né? A cerimônia do lava-pés. Aí, do capítulo 13 ao capítulo 17, tem os discursos de Jesus no cenáculo que não tem nos evangelhos sinóticos. Os discursos de Jesus, vamos lá, os discursos de Jesus no cenáculo. Inclusive, no capítulo 17, fala sobre a oração de Jesus pelos discípulos. Jesus orando pelos seus discípulos. Tenho certeza que Jesus orou por mim, orou por você. Tá? Eu sou discípulo. Né? Lá no capítulo 21, fala sobre uma multiplicação, uma multiplicação não, uma pesca maravilhosa. Mas não é aquela pesca maravilhosa lá do início, né? Que Pedro fala sobre a tua palavra. Não, é uma pesca maravilhosa que Jesus, depois que ressuscitou, eles estavam numa certa dificuldade, querendo pescar. Jesus lança a rede do lado direito, né? Lança a rede do lado direito. Quando Jesus fez isso e eles pegaram uma grande quantidade de peixe, sabe o que João fala? O discípulo do amor é o Senhor. Sabe por quê? Porque eles não conheciam muito Jesus depois que Jesus ressuscitou, porque Jesus estava com um corpo diferente. Aí João fala para Pedro assim, é o Senhor. Né? Aí, ainda no capítulo 21, fala sobre a restauração de Pedro. Que restauração era essa? Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí depois, Pedro deve ter se sentido o pior dos piores. E agora? Fui discípulo esse tempo todo no finalzinho. Sabe o que eu fiz? Neguei ele, ele morreu, foi crucificado. Jesus ressuscita e fala, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro doeu no coração, que Pedro lembrou que ele negou Jesus 3 vezes. Pedro, tu me amas?
Então, Pedro, faz o seguinte, apacenta as minhas ovelhas. A restauração de Pedro. Tudo isso no livro de João, mostrando Jesus como o quê? Filho de Deus. Então, amados, não demorando muito, que horas tem, meu amigo? 11 horas já. Tem 1 hora já. 11 horas? Não demorando muito, o que eu queria dizer aqui? Que, na verdade, Jesus, nesse livro de João, nesse Evangelho de João, ele coloca aqui 7 milagres. 7 milagres, o número da perfeição. 7 milagres para manifestar a divindade de Jesus. Tá? Dentre esses 7, 2 aparecem até no livro de Mateus. Mas a maioria deles não. Que nós já falamos. O milagre das bodas em Caná da Galileia. No versículo 11 fala que o nome dele foi glorificado por causa desse milagre. Né? A cura de um oficial, ainda lá em Caná da Galileia também, a cura de um oficial, ali no capítulo 4, de oficial não, desculpe, de um filho de um oficial. Tá? Em algumas bíblias fala do régulo. Aparece uma pessoa denominada régulo. Isso aí, régulo, é tipo como se fosse um rei de uma pequena tribo. Tá? Então, o segundo milagre. O terceiro milagre ali, ó, tanque de Betesda. Né? Quarto milagre que Jesus faz. Jesus, ele anda sobre o mar. Esse apareceu em Mateus. Jesus anda sobre o mar. E o outro, a multiplicação dos pães e do peixe, também que aparece em Mateus. E depois, como nós já falamos, o sexto, a cura do cego de nascença, né? E o sétimo, a ressurreição de Lázaro. Todos eles glorificando o nome do Senhor. Inclusive, estava vendo um comentário sobre essa ressurreição de Lázaro, né? E as pessoas perguntam, mas por que Jesus demorou tanto? Né? Será que não seria a mesma coisa? Lázaro, no quarto dia, vir a ressuscitar e no primeiro, né? Porque morreu mesmo, já morreu. Então é uma coisa que é impossível trazer à vida. Mas entre tantas crenças dos judeus, havia uma crença do judeu que até um profeta, o poder de Deus, podia ressuscitar uma pessoa até o terceiro dia. Né? Qualquer um poderia fazer isso, né? Assim, até usado por Deus. Uhum. Né? Como aconteceu no Antigo Testamento. Alguns profetas, né? Uma pessoa ali sendo enterrada, né? Aí uma pessoa que ia ser enterrada, quando foi jogada, bateu no osso de Eliseu, uma pessoa ressuscitou. Então até o terceiro dia a pessoa poderia ressuscitar, mas a partir daí, impossível. Aí Jesus espera, no quarto dia ele vem e manda Lázaro vir para fora. Tá? Então aqui ele quebra aquela teologia judaica e ele mostra: isso é impossível para um homem, ou até para alguém usado por Deus, mas para Deus nada é impossível. Ou vocês creem que eu sou Deus, ou vocês continuem dando murro em ponta de faca. Então, esses milagres que não estão nos evangelhos sinóticos aparecem no evangelho de João, para manifestar a glória de Deus. Aqui em João, inclusive, se os irmãos verem lá no livro de Gênesis, o que está escrito no livro de Gênesis? No princípio criou Deus o céu e a terra. A Torá, a lei começa na criação. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Né? A lei começa na criação. Aí João, mostrando a divindade de Jesus, lá no versículo 1, do capítulo 1, o que ele fala? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. João está mostrando, a Torá mostra a história a partir da criação. João está mostrando lá na eternidade, falando que Jesus não vem a partir da criação, não. Jesus, ele já era lá na eternidade.
Jesus já estava lá na eternidade. Aqui, ó. Veio antes do Gênesis 1:1, né? Para confrontar mais uma vez a teologia judaica. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem era esse verbo? O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí, depois de um tempo, aí chega na Torá, na criação, no Gênesis. Aí chega no princípio. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É um livro maravilhoso, é um livro lindo e é um livro que, se a gente pegar aqui, ó, e começar a ler, a gente não vai parar de comentar sobre aquilo que o Evangelho de João ele coloca pra gente. Então, eu não sei se os irmãos se lembram que quando Moisés ele foi lá na sarça ardente e o Senhor enviou ele para o Egito, aí Moisés, entre tantas coisas que Moisés, tantas esquivas, eu não quero ir, aí, quem tu és? Qual o seu nome? Eu sou. Fala com eu sou te enviou. Olha só. Então o Senhor, ele se declara como eu sou o que sou. Né? Eu anotei aqui, eu não tenho uma pronúncia muito boa com relação a o grego, mas no grego a palavra eu sou, tá falando, a palavra eu sou significa não, é pronunciada como ego-emi, mais ou menos isso, tá? Esse ego-emi, ele aparece na Septuaginta, que era a Bíblia dos judeus em grego na época. Septuaginta, ego-emi, eu sou. Quando os judeus olhavam para a Septuaginta e para aquilo que o Senhor falou para Moisés, eles encontravam essa palavra, ego-emi. Eu sou o que sou. Aí, João, ele vem com essa mesma palavra, mostrando o que Jesus era. E Jesus falando, ele se identifica como eu sou em muitos momentos, com esse mesmo termo, ego-emi. Né? Então, o que significa o eu sou? Eu sou, o Deus está falando para Moisés assim, eu sou o que sou. Eu não preciso de um nome específico. Eu sou o que sou. Eu sou autossuficiente. O mundo, o homem, sempre vai precisar de alguém. Você sempre vai precisar de alguém para cuidar de você, para comer. Né? Você é advogado, mas você não é médico, você não é. Você tem que morar em algum lugar, você tem que ter um pedreiro, você tem que ter um engenheiro. Sempre. Eu sou isso tudo. Eu sou médico, engenheiro, advogado. Mas você é agricultor, como é que você vai comer? Então você sempre vai precisar de alguém. Mas quando ele fala eu sou o que sou, ele fala eu sou autossuficiente. Né? Todos dependem, eu sou autoexistente e autossuficiente. Então, Jesus, ele fala eu sou em vários momentos, né? Queria que os irmãos tivessem paciência, que nós já estamos terminando. Mas o Senhor, ele fala eu sou em vários momentos. Aqui, em João 6,35, Jesus ele fala assim, eu sou, sabe o quê? O pão da vida. Em João 8,12, ele fala, eu sou, mais uma vez, sabe o que eu sou também? A luz do mundo. Com a mesma palavra, ego-emi. Eu sou, no capítulo 10, versículo 7 e 9, eu sou a porta, a entrada. Jesus fala, no capítulo 11, eu sou mais o quê? Quer saber? Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Sabe o que eu sou também? Eu sou, 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Eu sou, sabe o quê? Do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no 15, capítulo 15 fala assim, eu sou mais uma coisa, eu sou a videira verdadeira. Ok, amados? Então,
vou deixar aqui um versículo, ou 2 versículos para a gente terminar. No livro de João, no capítulo 8, e falando sobre tudo isso que nós estamos falando hoje aqui, né, a gente tem que encurtar um pouquinho live, não é como presencial, então a gente acaba reduzindo um pouquinho o período aí da aula, mas o que o livro de João mostra é Jeová, ele se revelando como eu sou, o autossuficiente, o Deus no Antigo Testamento. E a gente vê Jesus se revelando no Novo Testamento como eu sou, mostrando a divindade de Jesus. No capítulo 8, no versículo 56, a palavra de Deus diz assim, 8,56. Abraão, vosso pai, era um embate de Jesus com algumas autoridades judaicas. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, ele falando para os fariseus. E viu, e alegrou-se. Ó, Abraão, ele exultou por ver o meu dia, Abraão viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem nem 50 anos, você não tem nem 50 anos, e você viu Abraão? Então, você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Aí, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Foi isso que Jesus mostra, o Evangelho de João mostra. Então, o que eu queria, assim, nós gostaríamos de colocar sobre o Evangelho sinótico e o Evangelho de João, e entendendo que cada evangelho tinha uma face era rei, outra face era servo, outra face era homem, outra face era Deus. Aí você me pergunta, pastor, mas qual então era a verdadeira face de Jesus, já que tem tantas faces? Jesus tinha todas essas faces. Jesus foi tudo isso que foi colocado nos 4 evangelhos. Só que na limitação do homem, cada um olhava para uma face. Pode ser que alguns até tenham enxergado, e creio sim, enxergado, todas essas faces de Jesus, mas diante do propósito de estar mandando a mensagem para um certo grupo, achou por bem colocar só uma delas, só uma das faces. Mas uma coisa que a gente entende é que Jesus é o rei dos reis, o rei dos judeus, o rei da humanidade. O Jesus é o servo paciente e sofredor, como está no livro de Marcos. Jesus é um homem perfeito. E Jesus é Deus. As 4 faces. E a outra coisa que é interessante a gente colocar é que João, ele fez assim, ele se preocupou muito em colocar isso aqui porque na época a igreja estava sofrendo por teologias erradas, heresias. E o que eu queria assim frisar é que hoje a igreja, por mais que ela cresça e tenha aquele frenesi de evangélico para cá, evangélico para lá, evangélico na televisão, evangélico artista, evangélico cantor, evangélico político, há um frenesi. O que nós temos visto é que a igreja, ela aos pouquinhos está apostatando. Ela está apostatando, né? Por quê? Porque a igreja agora é amiguinha do Estado, é amiguinha dos artistas. A igreja está recebendo dentro de si muitas ideologias, porque agora tudo, o amor, não importa a tua ideologia, não importa o teu comportamento, o amor, é isso que estava acontecendo lá. Então,
a teologia, a vida cristã estava começando a ficar deteriorada porque muitas coisas estavam entrando. E hoje, né, há um esfriamento, né, com relação à vida cristã. O evangelho está sendo totalmente deturpado. Tipo assim, quando a igreja não é amiguinha de ninguém, ela só toma pancada na cabeça, aí a igreja cresce. Se lembra de Constantino? A igreja vinha muito bem, crescendo, sofrendo, sendo perseguida, mas era uma coisa que fora do comum. Os crentes sendo chamados de cristãos, o poder de Deus se manifestando. Aí Constantino se converteu. Aí o Império Romano agora se tornou crente. Foi a desgraça. Foi a desgraça. Então, a verdadeira perseguição não é perseguição de pancada na cabeça, de te xingar e querer te matar. A verdadeira perseguição é a perseguição ideológica. As pessoas querendo mudar as suas convicções. E foi isso que aconteceu. É por isso que quando a pessoa chega para mim e fala, pastor, levantou-se uma igreja numa igreja satanista. E, pastor, vão mandar matar os crentes. Isso aí não é perseguição. Isso aí, sabe o que é? É incentivo para a igreja crescer. Porque sempre quando acontece isso, a igreja cresce. Mas sabe o que é perseguição? Pastor, a Rede Globo se converteu. Né? Pastor, agora todos os políticos, pelo menos metade do político, tem que ser evangélicos. Então, quando a igreja começa a ficar amiguinha da política, da sociedade, começa a ficar amiguinha, aí que é o problema. Então, por isso que eu acho que hoje, mais do que nunca, nós temos que olhar para o livro de João. Nós temos que olhar para o livro de João. Porque hoje estão querendo promover ecumenismo, união de todas as religiões. Aí que está o perigo. Ah, não, mas temos que ser cabeça aberta, temos que ser legalzinho, vamos, né? O liberalismo libera tudo, gente. Na igreja, deixa, não vamos exortar, não vamos confrontar o pecado, não. Vamos confrontar, deixa a pessoa viver assim mesmo. O tanto que ela faça número ali na igreja, a igreja, na hora lá, no dia do show, aí todo mundo, né? Fica muita gente, as pessoas vão ver assim, que igreja linda. Olha só quanta gente na igreja, né? Então, liberalismo e tudo isso, né? Então, a melhor hora de nós lermos o Evangelho de João é essa, sabe por quê? Porque aí a gente vai ver que o centro não é o homem, não, porque hoje dentro da igreja, a gente se preocupa mais com a gente mesmo. O meu ministério, se eu vou ficar famoso, se eu vou ganhar dinheiro, né? Se as pessoas vão... se eu vou aparecer, eu tenho que aparecer, né? O que eu tenho que fazer eu aparecer? Eu tenho que sapatear? Então eu vou sapatear. O que eu tenho que fazer eu aparecer? Eu vou entregar profecia? Então eu vou lá entregar profecia. Estão preocupadas com aparecer, essas coisas. Então, o Evangelho de João mostra que Jesus é o centro. É Jesus que tem que aparecer. Ele que é o Deus. Ele é Deus. Ele tem que ser respeitado como Deus, honrado como Deus. E tem que ser, pelo menos Jesus Cristo tem que ser imitado por nós. Não na sua divindade, né? Mas na sua postura, para que possamos, com as nossas vidas, honrar Ele como Deus que Ele é, em nome de Jesus. Tá bom? Queria agradecer a presença. A Patrícia falou que o Felipe acorda todo dia na escola bíblica. Ah, é? Pra acordar e assistir. Tá, o Felipe. Daqui a pouco eu vou chamar o Felipe para dar aula na escola dominical. Em nome de Jesus. Né? Não quer? Não, é isso aí. Tá criando um professor de escola bíblica, professor de seminário. Glória a Deus. Daqui a pouco vai. Ó, eu sou garotão ainda. Eu sou garotão, mas daqui a pouco eu vou ficar idoso. Aí o Felipe vai vir aqui, ó, me substituir. E eu creio que o fogo vai cair em nome de Jesus. Amém? Beijo, Patrícia, Júnior, Felipe e todos os irmãos que estiveram aqui comigo, que eu não consigo ver por causa das configurações, mas os irmãos que eu lembro aqui, ó, Luciana Loves, Céia, Diaconisa Josi, aí teve aqui também Rafaela, teve Raquel,
Ana Paula, Céia, minha cunhada, Tuca, mas quem? Lene, Paula, Luciana Lopes, eu falei, Paulo, Luciana tio Lopes, estou vendo Robson, tá aqui, assistindo, Robson, nosso Christian, tio Robson, Christian, Josi, Josi, eu falei, diaconisa Suzana, né, amados? Rodrigo, Cláudio, Luciano, Rodrigo, evangelista Cláudio, Luciana Veiga, né? Mais alguém não, né? Mas deve ter sim, mais a alguém? Josi, E me o perdoe. meu irmão Bigo tá assistindo e a Irmão de Vânia quem? também tá assistindo. Vânia, obrigado pela presença, irmão do... O Bigo, meu irmão. O Paulo César. Bigo, meu cunhado. Então, meus irmãos, é isso aí, livro de João, tá? Até a próxima aula, em nome de Jesus. Nós estamos elaborando. A pastora tá querendo lembrar aqui, né? Tá dando um tchauzinho ali, que hoje tem culto mais tarde. Nós estaremos cultuando ao Senhor. Providencie aí o seu pão e o seu cálice, o seu suco de uva, para que possamos juntos cear em nome de Jesus. A próxima ceia vai ser na igreja. 5 de julho. A próxima ceia será na igreja. Estaremos juntos novamente, ok? E mais tarde, em nome de Jesus Cristo, estaremos glorificando ao Senhor. Bem, eu não tenho mais nenhum recado. Depois nós estaremos passando para o grupo da igreja, para os irmãos. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um, né? Lembrando aqui que Cristo em mim, lembrando que Cristo em você, e lembrando que Cristo em nós é a esperança da glória. Graça e paz, um beijo, coração de cada um, em nome de Jesus.